Eu sou a Priscila Bernardi e sejam todos muito bem-vindos. Esse canal passou por uma grande transformação agora no início do ano, em janeiro de 2022. Comecei a falar sobre o Evangelho, pregar a palavra de Deus, falando muitas experiências que eu tive, que eu tenho com o Espírito Santo. E muita gente continua sem entender, mas por que eu fiz essa mudança? Anteriormente eu ensinava crochê. Meu canal se chamava Crochê no Paraíso. Antes de janeiro de 2022, eu ensinava as peças aqui, eu fazia juntamente com vocês o passo a passo, ensinava bolsa, ensinava roupas. E aí quando foi em novembro, eu me converti e quando foi em janeiro, eu passei a chamar o canal de Vida no Paraíso, entregando o meu canal ao meu mestre Jesus. Ficaram muitas dúvidas, muitas seguidoras minhas ainda hoje continuam perguntando se eu não faço mais crochê, se eu não vou mais ensinar, por que eu abandonei, em que momento que eu decidi fazer isso. Então, eu já tinha feito um vídeo anteriormente, mas não tem problema, farei vários se precisar, para explicar certinho o que está acontecendo comigo. Olha, assim que eu me converti, eu comecei a orar, eu comecei a pedir a Deus que Ele me transformasse a ponto de Deus me tornar uma pessoa assim que eu conseguisse transmitir o Evangelho de alguma forma, né, gente? Claro que na época eu não tinha ideia de como é que eu ia fazer isso. Eu pedia para Deus para ser usada por Ele, mas eu não tinha ideia de por onde que eu ia começar. Então aí sim eu comecei a orar, meditava muito na palavra, comecei a ler a Bíblia, né? Eu comecei a ler a Bíblia agora, com 44 anos. Eu queria, sim, tinha uma imensa vontade de ser usada por Deus, mas eu não sabia como. Numa dessas meditações minhas, numa dessas orações, eu recebi uma palavra de um homem de Deus. Ele é pastor, mas ele também é médico, ele é especialista em reprodução humana. Eu sou seguidora dele lá no Instagram, é o Dr. Rodolfo Salvato. Eu fiz uma pergunta a ele e o Dr. Rodolfo Salvato, ele me respondeu com uma passagem bíblica. E isso foi assim, foi muito impressionante, eu fiquei muito impactada. E olha só o que ele disse para mim. Ele escreveu assim, Provérbios 3, do versículo 9 ao 10. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Linda passagem, né, de Provérbios. Só que aí quando eu recebi essa palavra, eu fiquei muito impactada, muito emocionada. Porém, eu não estava conseguindo decifrar o que Deus estava querendo falar comigo, o que Deus estava me pedindo. Porque aqui no início ele fala, honre ao Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Daí eu fiquei pensando, bom, o que é que eu produzo? Eu produzo o crochê, né? Eu faço as peças para o canal e eu também vendo uma ou outra, né? Embora eu tenha muita dificuldade de vender, eventualmente eu vendo alguma peça. Então o que eu imaginei? Eu meditei muito sobre isso. Eu fiquei, inclusive, gente, uma semana, assim, eu fiquei mal porque eu não estava conseguindo entender o que significava isso. Eu queria saber o que Deus estava me pedindo. E aí eu fiquei uma semana no meu quarto, orando, meditando sobre essa palavra. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, se eu tenho que entregar a melhor parte da minha produção, então eu crochê. Aí eu comecei a produzir mais peças ainda, era final de ano, em dezembro, eu produzi acho que cerca de 20 ou a 30 bolsas de crochê, mais ou menos. E pensei comigo, falei, bom, então eu vou vender e vou reverter isso de alguma maneira para Deus, vou fazer uma caridade, vou fazer uma doação, algo desse tipo. Só que o que aconteceu é que eu, como sempre, eu tenho muita dificuldade em vender. E, gente, eu não consegui vender as bolsas. Eu não vendi nenhuma. Nada. Coloquei no meu site, eu tenho um sitezinho lá no Instagram, que é a sacolinha, é só clicar e vender. E a pessoa faz a compra. Eu não consegui vender. Enfim, aí eu fiquei pensando, falei, bom, não deve ser isso. Falei, Deus está querendo de mim alguma outra coisa que eu não estou conseguindo entender. Mas eu falei, mas eu não desisto enquanto eu não descobrir. E continuei a minha oração, continuei meditando, fiquei mais uns dias assim mal, eu tive até febre, inclusive. Foi uma febre assim emocional, que não tinha nenhuma causa, estava tudo bem, mas eu tive sim essa febre de uns 2 dias assim. E aí eu comecei a pensar, orei mais ainda, me aprofundei mais nisso, falei, eu só paro quando eu descobrir o que Deus está me pedindo. Continuei a minha busca até o dia que eu li sobre aquela passagem da Bíblia que diz sobre a pesca, que é em Lucas 5, do versículo 1 ao 11. É aquela passagem linda que fala sobre a pesca. Pedro tentou pescar a noite toda e não conseguiu pescar nada, não conseguiu pegar nenhum só peixinho. E quando foi pela manhã, Jesus se aproximou ali do barco e falou para ele, Pedro, pega a sua rede e lança ao mar novamente. E ele respondeu, Senhor,
mas nós passamos a noite tentando pescar, não conseguimos nada. Mas enfim, como é o Senhor que está ordenando, nós vamos fazer isso. E assim Pedro fez, jogou a rede no mar e para a surpresa dele, vieram tantos peixes que a Bíblia diz que as redes se rasgaram. Eles precisaram de ajuda, de mais pessoas para segurar a rede de tanto peixe que tinha. E aí depois disso, quando Pedro viu que isso aconteceu, e falou para o Senhor, falou para Jesus, se afasta de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus, com aquele amor todo, respondeu para ele. Tá? No versículo 10, Jesus responde assim para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, gente, essa palavra me emociona muito, essa passagem, porque ali eu entendi, eu compreendi que foi uma resposta de Deus para as minhas orações. Eu entendi perfeitamente o que eu precisava fazer naquele momento, então, que era entregar o meu canal, que assim como Pedro não ia mais pescar peixes, eu também não ia mais ser professora de crochê. Isso mesmo. Eu ia ser então agora uma pessoa que transmite o evangelho, que fala sobre a palavra, que passa todas as experiências que teve com o Espírito Santo, e assim eu estou fazendo. Eu estou obedecendo a um comando de Deus. Então sinto sim que é um chamado, né? Embora assim, eu acho que eu não tenho muita habilidade com isso, mas isso não vem de mim. O Espírito Santo me capacita. Todas as vezes que eu abro minha boca para falar aqui, eu peço a Ele em oração que Ele abra meu entendimento e que não seja eu que esteja falando com as minhas convicções, né, com os meus achismos, não. Eu falo tudo o que está escrito na Bíblia, né? Eu falo o que está na palavra, não é opinião minha. Eu falo sobre a palavra de Deus. Então eu sinto que sim, eu estou sendo abençoada com isso e espero que você também seja abençoado aí desse lado que você está ouvindo. E eu gostaria muito de hoje nesse vídeo agradecer ao Dr. Rodolfo Salvato por ter me liberado aquela palavra e me ajudou muito. Então, Dr. Rodolfo, muito obrigada. O senhor foi assim um homem de Deus, usado por Deus, foi uma resposta de oração para mim. Então foi fundamental essa ajuda sua, essa disponibilidade que o senhor teve em me passar essa palavra. Foi fundamental para que eu pudesse fazer sim a mudança do canal, essa transição, né, de ser professora de crochê para agora uma pessoa que fala sobre o Evangelho, que fala sobre as experiências que teve com Jesus, com o Espírito Santo. Então, muito obrigada, doutor. O senhor é uma bênção. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas quem sabe um dia fico aqui na expectativa, no aguardo. Tá bom? Muito obrigada, um abraço. E aí, para você também que tem dúvidas em relação ao crochê, eu continuo fazendo sim, eu amo fazer crochê, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Faço crochê aqui para mim, presenteio as pessoas que eu gosto, que eu amo, mas não vou ensinar mais, né? Eu não posso dizer assim que é para sempre ou nunca mais eu vou ensinar crochê, não, não é isso. Eu faço o que Deus mandar, né? Eu sou uma serva, então se um dia Deus tocar no meu coração que eu devo voltar a ensinar crochê, assim será. Mas o meu coração diz que eu vou continuar falando sobre a palavra, minhas experiências com o Espírito Santo. E principalmente, gente, foi uma decisão assim que eu tomei também em relação ao canal, é que o Espírito Santo me tocou muito para eu falar sobre os abortos que eu tive. Porque esse é um assunto que eu guardei por muitos anos, eu não gostava de falar sobre isso, eu guardava muito para mim, achava não, que ninguém quer saber, não importa para ninguém, mas eu estava completamente enganada. Nós temos sim, que inclusive fala na Bíblia que nós temos que consolar as pessoas nas coisas às quais nós já fomos consolados. Então, assim, eu sobrevivi a esse aborto, esse último aborto que eu tive agora, foi bem doloroso, foi muito difícil, mas eu aprendi muito com ele. Então, creio que eu possa, assim, estar ajudando algumas mulheres que já passaram por isso, né, que a entender, assim, a dor, ela sempre tem um ensinamento. Então, toda vez que a gente passa por uma dor, Deus está pedindo alguma coisa para a gente fazer. No meu caso, eu precisava perdoar algumas pessoas, eu precisava tratar relacionamentos que eu tive com alguns homens da minha família. Então isso foi muito bem tratado, tá muito bem resolvido, tá equilibrado agora na minha vida. Então, se você quiser falar mais sobre isso, me pergunta aí nos comentários. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, porque assim como eu já consegui superar essa dor e entender, né? Eu creio que com você também, Deus pode também fazer a obra na sua vida, né? Inclusive foi após o aborto que eu tomei a decisão de fé de me batizar e me converter. Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui agora com o meu canal falando com você,
tá bem? Mas os vídeos de crochê, gente, eles ficarão aí à disposição, eu não vou tirar, não tenho intenção de tirar, de apagar, nada disso. Vai continuar aí tudo do jeito que tá, o canal tem vários vídeos de crochê, inclusive, né, tem playlists aí se você quiser acessar, e após aí essa transição, temos agora aí nossos vídeos sobre as minhas experiências com Jesus, tá bem? Então era isso, espero que você tenha gostado, que eu tenha tirado suas dúvidas. Se você gostou, gente, desse vídeo, já deixa um like, que já vai me ajudar bastante aqui no YouTube. Tá aumentando bastante o número de inscritos, muito obrigada. Para a honra e glória do Senhor, eu sempre falo, esse canal não é só meu, esse canal é meu e dele, esse ministério é meu e de Jesus. Então ficamos, sim, muito alegres quando você se inscreve e quando você compartilha. E aí também é uma forma de você também ser uma pessoa que repassa o evangelho, tá certo? Um beijo, gente, que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.